Only me. Only me. All things are only me. Only me. All things are only. A porta para o coração. Thank you, Brother Gordon. You may be seated. Obrigado, irmão Borges. Podem se assentar. I'm always too late. Estou sempre muito atrasado. Last evening, I heard this morning at the breakfast that I missed that little choir was on this side singing. Ontem à noite eu vi nessa manhã, no café da manhã, que perdi aquele pequeno coral que estava cantando desse lado. And I missed them. Eu os perdi. And I believe they were just telling me back there that the little Spanish choir sang tonight, and I missed that. E creio que eles acabaram de me dizer ali atrás que o pequeno coral espanhol cantou à noite e o perdi. All right, I'm going to deputize each one of them that they got to be here tomorrow afternoon and sing it all over again. See? so I can hear it. Tudo bem, eu vou designar cada um deles para que eles estejam aqui amanhã à tarde para cantar tudo novamente, vem? Então eu poderei ouvir isso. I tell you, I really like singing. Digo a você, eu realmente gosto de cantar. Just stay right in prayer till just a few minutes before leaving and then run right in. Eu simplesmente fico em oração até alguns minutos antes de sair, e então venho logo correndo. Billy, my son, was just telling me that a lady had met him from the handkerchiefs that they laid up here to pray over. And Billy, meu filho, estava me contando sobre uma senhora que ele encontrou a respeito de uns lenços aqui em cima para receber oração. perhaps the lady's sitting here listening now. E talvez essa senhora está sentada aqui ouvindo agora. And they taken a cloth. E eles trouxeram as roupas. She had seen Billy about a prayer card or something, and Billy told her he didn't have any left or some way that way. Agora, ela veio falar com Billy a respeito de um cartão de oração ou algo, e Billy lhe disse que ele não tinha mais nenhum sobrando, ou alguma coisa assim. I didn't get it because I was hurrying right in, and a little Spanish boy shaking hands with me there, and Eu não compreendi, porque estava entrando apressado e havia um garotinho espanhol que tinha ido pegar na minha mão ali. E said the lady had some of her loved ones that had a great big growth in the intestinal tract and was going to be operated Monday. Disse que a senhora tinha uma pessoa amada que estava com um grande tumor no aparelho intestinal e seria operada na segunda-feira. And they taken his handkerchief and laid it upon the woman. E eles pegaram esse lenço e o colocaram sobre a mulher. And she had her examination today before operation Monday. E eles fizeram os exames hoje antes da sua operação, na segunda-feira. Doctors can't find one trace of it anywhere. Os médicos não puderam encontrar nenhum traço disso em parte alguma. So we're thankful to the Lord that knowing that He still hears and answers prayer. Tudo aquilo terminou, vem?
Então estamos agradecidos ao Senhor, pois sabemos que Ele continua ouvindo e respondendo às orações. And now I just think, oh, this is our last night of this revival. E eu apenas pensei, essa é a nossa última noite desse reavivamento. It's went so fast. Passou tão rápido. I really do, from the depths of my heart, regret having to leave. E eu realmente sinto do fundo do meu coração ter que partir. Because it's just been such a wonderful time and I've had such a freedom Porque simplesmente tem sido um tempo maravilhoso e tive tanta liberdade. And this morning we had a glorious time at the Christian businessman's breakfast. Nessa manhã nós tivemos um tempo maravilhoso no café da manhã dos homens cristãos de negócios. We had different people there, different churches, and we just had a wonderful time. Nós tivemos pessoas diferentes ali, de igrejas diferentes, e simplesmente tivemos um tempo maravilhoso. And I got to meet that sweet little old mother of Brother Nichols there that just taken the picture. E me encontrei com aquela dócil, velha mãe do irmão Nichols ali, que tirou a fotografia. How old is she, Brother Tommy? Que idade ela tem, irmão Tony? Just 83 years old. That's all the older she is. Apenas 83 anos de idade. Essa é toda a idade que ela tem. So that was very... Então aquilo foi muito. Oh, here she is sitting right here now, yeah? Aqui está ela sentada bem ali. Sim. I didn't know you. Well, I'd say the same thing, Sister Nichols. Just the same. Eu não sabia que você estava aqui. Bem, eu diria a mesma coisa, irmã Nichols, da mesma forma. And Brother Tommy and I have been around overseas a great deal together, and we've certainly had a lot of fine fellowship. O irmão Tommy e eu temos viajado bastante juntos para o estrangeiro. E nós certamente tivemos bastante de bom companheirismo. The little boy, little nephew, met me out there the other night. O garotinho, o pequeno sobrinho, me encontrou lá fora outra noite. Put my arms around him. He put his arms around me. He wanted to pray for his grandmother. E coloquei os meus braços ao seu redor. E ele colocou os seus braços ao meu redor. Ele queria orar por sua avó. So, well, that's good. That's very fine. Bem, então isso é bom, isso é ótimo. So here's grandmother sitting here in the meeting tonight, enjoying the blessings of the Lord. Então aqui está a sua avó sentada aqui na reunião nessa noite, desfrutando das bênçãos do Senhor. Now, tomorrow afternoon, agora amanhã à tarde if it is possible, I would sure love to hear those choirs sing. Se for possível, com certeza gostaria de ouvir aquele coral cantando. I enjoyed that colored choir the other night here. They were really fine. Eu gostei daquele coral de pessoas de cor aqui outra noite. Eles eram realmente afinados. And then last night I seen all those young ladies sitting there, but I didn't know what they were for, and I just got here late. E então ontem à noite eu perdi. Eu vi todas aquelas moças jovens sentadas ali, mas eu não sabia para que elas estavam ali. E simplesmente cheguei aqui tarde. And tonight I got beat out here in the Spanish choir. E nessa noite fiquei atônito ao ouvir o coral espanhol. I wonder if that's the Garcia's group, the brother Garcia that. E gostaria de saber se são o grupo do Garcia, o irmão Garcia, que When I was in Phoenix here many years ago, first starting, there was a. Quando eu estive aqui em Phoenix, há muitos anos, logo que comecei, havia I believe this lad here, it's his father. Creio que foi esse companheiro aqui, é o seu pai. And, yes, here on the end, Brother Garcia, yes.
E sim, aqui no final, irmão Garcia, sim, He had a choir over there, the little Spanish ladies that wore some kind of little white-looking veils. ele tinha um coral ali, as pequenas moças espanholas que usavam algum tipo de pequenos véus brancos. He had two daughters in it. Ele tinha duas filhas ali. And they come all the way to California over here at Sacramento to sing in the meetings, I believe it was. E eles vieram lá da Califórnia até aqui em Sacramento para cantar nas reuniões, eu creio que foi. I really enjoyed them. I've got them on the Brother Garcia. I got them on record. E realmente gostei deles. Eu os tenho irmão Garcia, que eu os tenho em um disco. And my little girl Sarah, she can't say Spanish. She says, "Daddy, play that record them little Spanish girls sing." E a minha garotinha Sara, ela não consegue dizer espanhol lá. Ela diz: papai, toca aquele disco daquelas menininhas espanholas cantando. And they sing only believe in Spanish. E elas cantam somente crer em espanhol. So they really, when they get around the phonograph, the player, they really enjoy that record yet. Então elas realmente, como ficam ao redor da Vitória, quando toca, como elas ainda gostam daquele disco. And that's been, I guess, about 12, 14 years ago since that taken place. E isso foi, eu creio, cerca de 12, 14 anos atrás, desde que aquilo aconteceu. I guess them girls are all married and got families now. E creio que todas aquelas garotas já estão casadas e possuem famílias agora. They were just young children. Elas eram apenas jovens crianças, então. I wonder what it'll be when we cross over on the other side and get to meet everybody again. E gostaria de saber como será quando atravessarmos para o outro lado e nos encontrarmos com todos novamente. Won't that be wonderful? Não será isso maravilhoso? Do you really look for that time, or is your heart? I just long to see it. Está você realmente procurando por essa hora? Ou está no seu coração? Eu simplesmente almejo ver isso. Sim, Senhor. Sometimes I get lonesome for it. Para isso, às vezes, fico solitário. I don't have many ties here. Eu não possuo muitos vínculos aqui. I've got a family to take care of, and then a little boy of 4, and a little girl of 8, and one going on 13. A young family. Tenho uma família para cuidar, e então um garotinho com 4 e uma garotinha com 8. E o outro está entrando nos 13, uma família jovem. And the greatest tie is you. Preach the gospel to you. Then my family. E então o meu maior vínculo são vocês. Pregar o evangelho para vocês e depois a minha família. After God's through with me there, why, I don't want anything to anchor me here. E depois que Deus estiver concluído comigo aqui, ora, eu não quero estar ancorado em nada daqui. I want to be ready to fly away one of these mornings to go across and see the people on the other side. Where all my old friends and things will meet them. It'll be a wonderful time, won't it? Em uma dessas manhãs, quero estar realmente pronto para voar, atravessar e ver as pessoas do outro lado, onde todos os meus velhos amigos e outros nos encontraremos ali. Será um tempo maravilhoso, não será? I'm just looking forward to it, just like a child with Christmas anticipations, looking for that time. Estou apenas esperando por isso, exatamente como a criança espera pelos preparativos do Natal, esperando por aquela hora. Now,
Just before we read the Word, I'd like to read some tonight out of the Bible and speak to you a few moments. Agora, pouco antes de lermos a palavra, gostaria de ler um pouco da Bíblia e falar com vocês por alguns momentos. And I'd forgot to tell Billy to give out prayer cards for the night, so we don't know just... E esqueci de dizer a Billy para distribuir os cartões de oração para essa noite. Então nós não sabemos exatamente. I guess there isn't a prayer card in the meeting. Eu acho que não há um cartão de oração na reunião. Is there a prayer card here? Há algum cartão de oração aqui? No one? Nenhum. We take them all up last night. Nós o recolhemos todos ontem à noite. But however, we don't know what the Holy Spirit might lead us to do before that time comes. Mas, contudo, nós não sabemos o que o Espírito Santo nos guiará a fazer antes da hora chegar. We'll just wait for that time. Nós apenas esperaremos por aquela hora. Then tomorrow afternoon, I want him to give out some prayer cards. E então, amanhã à tarde, quero que ele distribua aqueles cartões de oração. And then I suppose, I'm not sure, but I suppose tonight the boys... E então suponho, eu não tenho certeza, mas suponho que nessa noite os rapazes, My friend Leo Mercer and Gene Gold, they're tape boys. They take the tapes. meu amigo Léo Mercier e Jenny Goya, eles são os rapazes das fitas. Eles pegam as fitas. I don't see them around here unless they're over back on this other side here. Eu não os vejo por aqui, a não ser que estejam lá atrás, desse outro lado aqui. They also have the books and the pictures. Eles também possuem os livros e as fotografias. Eu estava... I announced I was going to speak on that subject tomorrow afternoon as the eagle stirreth her nest. Anunciei que falaria sobre aquele assunto amanhã à noite, como a águia agita o seu ninho. But I think they sell that book with a message in it like that. Mas acho que eles vendem aquele livro com uma mensagem nele assim. And I don't know about that then, just whatever the Lord may lead for that. Eu não sei a respeito disso. Então que o Senhor nos dirija a fazer, seja lá o que for. Let us bow our heads just reverently and quietly before God. Vamos inclinar nossas cabeças reverentemente, quietamente diante de Deus. How many would like to be remembered before God for a special request tonight? Would you just make it known by an uplifted hand? Quantos gostariam de ser lembrados diante de Deus com um pedido especial nessa noite? Poderia você apenas fazer isso conhecido através de um levantar de mãos? You know that does something. Você sabe, isso faz algo. It shows that something in your heart, raising your hand to a God that you know that is. Isso mostra que há algum dentro do seu coração, levantar a sua mão para um Deus que conhece o que é isso. Our Heavenly Father, we thank you with all that's in our hearts for your goodness and your mercy to us, for sparing our lives and for health and strength as much as we have. Agora, Pai Celestial, nós te agradecemos com tudo que há em nossos corações pela tua bondade e a tua misericórdia para conosco, por termos poupado as nossas vidas e por quanta saúde e força que temos. And we thank thee for all these hands that's just been lifted up. E nós te agradecemos por todas essas mãos que acabaram de levantar. Behind each hand was a heart that was beating for a certain desire for something. Atrás de cada mão está um coração que palpita por um certo desejo de algo. You know all about them, Lord. Tu conheces tudo a respeito deles, Senhor.
And we pray that they will be given that assurance that they have it before they leave this building tonight. E nós oramos para que eles obtenham, sejam dada a garantia que eles precisam antes de deixarem esse edifício nesta noite. Give us that type of assurance, Lord, that we know that we have what we ask for God promised to give it to us. Dê-nos esse tipo de garantia, Senhor, para que possamos saber que temos aquilo que pedimos, pois Deus nos prometeu que nos daria isso. And that's our assurance that He will keep His word to us. E essa é a nossa garantia de que Ele guardará a sua palavra para conosco. We thank you for all that you have did for us through this week. Agradecemos-te por tudo que tu fizeste para conosco no decorrer dessa semana. That poor dear person that was to be operated on Monday and now no operation. Aquela pobre pessoa querida que teria que ser operada na segunda-feira e agora não vai operar mais. The Holy Spirit moved right in ahead of the doctors and taken the growth out of the intestinal tract. O Espírito Santo agiu primeiro que os médicos e extraiu aquele câncer do aparelho intestinal. How grateful we are to Thee. Quão agradecidos estamos a Ti. And how great Thou art, O Lord. E quão grande és Tu, ó Senhor. We pray that Your mercies will be with us. Nós oramos para que a Tua misericórdia esteja conosco. As we tonight are ministering here, may the Holy Spirit go into the hearts of the people and take out growths of sin and indifference, growths of doubt, and give perfect faith. Como nós estamos ministrando aqui nesta noite, que o Espírito Santo possa entrar nos corações das pessoas e tirar a origem do pecado e indiferença e a origem da dúvida e dar a fé perfeita. Then may there be such an outpouring of the Holy Ghost in this meeting tonight that there will not be one feeble person left among us when the service shall close. E que possa haver tal derramamento do Espírito Santo na reunião nessa noite, que não possa ficar nenhuma pessoa fraca em nosso meio quando o culto terminar. Grant it, Lord. We asked it in Jesus' name and for His sake. Amen. Conceda-o, Senhor. Nós pedimos no nome de Jesus e por Tua causa. Amém. God's great operation to take out the demon of that growth. A grande operação de Deus para extrair o demônio daquele câncer. God can perform an operation without making a scar. Deus pode realizar uma operação sem deixar uma cicatriz. Just perfect. He just speaks and that's all there is to it. Simplesmente perfeita. Ele apenas fala e isso é tudo o que é necessário. And it goes. E isso se vai. How good it is to know that God can take away and God can give. Quão bom é saber que Deus pode tirar e Deus pode conceder. A few months ago I was combing about what few hairs I had left and my wife said to me, she said, Billy, you're almost bald-headed, honey. Há alguns meses atrás, estava penteando alguns fios de cabelos que me sobraram e a minha esposa me disse, ela disse, Billy, você está quase careca, querido. I said, that's right, but I haven't lost a one of them. Eu disse, isso é certo, mas eu não perdi nenhum deles. She said, I pray thee tell me where they're at. Ela disse, diga-me onde eles estão. I said, all right, my dear,
You tell me where they was before I got them. I'll tell you where they are waiting for me to come to them. Eu disse, está bem, minha querida. É você quem vai me dizer onde eles estavam antes de eu tê-los. E lhe direi onde estão esperando até que eu chegue até eles. Exactly right. Exatamente correto. There won't be one of them lost. God said so. Não haverá nenhum deles perdidos, assim disse Deus. But in the resurrection, all of this old body that's begin to wither and go back, it'll come forth in the newness. Mas na ressurreição, todo esse velho corpo que começou a murchar e regressar, ele surgirá no frescor. I want to ask you something. Quero te perguntar uma coisa. You eat the same kind of food I do, you do too, that we eat when we were 15, 16 years old. Você come o mesmo tipo de alimento que eu como? Você come o que nós comíamos quando tínhamos 15, 16 anos de idade? Every time we eat, we got bigger and stronger. Todas as vezes que comemos, nós crescemos e ficamos mais fortes. And then when we got to be about between 23 and 25, we're going back, eating all the time the same food. Então, quando chegamos por volta de 20, 23 e 25, começamos a retroceder, mesmo comendo o mesmo alimento o tempo todo. Why is it we're dying when food makes life? Porque então estamos morrendo, sendo que o alimento produz vida? Food develops blood cells. O alimento desenvolve as células sanguíneas. Blood cells makes life. As células sanguíneas produzem vida. Every time that you eat your food, you put new life into your body. Todas as vezes que você come o seu alimento, você coloca vida nova em seu corpo. And now when I put new life in it, I grew and got bigger and stronger till about 25, and now I put the same kind of life in it and getting older and weaker all the time. E agora, quando coloca vida nova nisso, cresço e fico maior e mais forte, até mais ou menos aos 25. E agora eu coloco o mesmo tipo de vida nisso e estou ficando mais velho e mais fraco o tempo inteiro. Explain that. Explique isso. Let science tell me that one. Deixe a ciência me dizer unicamente isso. Pour water out of a jug in a glass and gets halfway full, and then more you pour, faster you pour, well, it just empties up. No hole in the glass. Derramem água de uma jarra em um copo, deixando até sua metade. E então, quanto mais você despeja, e mais rápido você despeja, ora, ele simplesmente se esvaziará, não havendo nenhum buraco no copo. See, it's an appointment that God has made. Veja, é um compromisso que Deus fez. When you get about that age, God said, there it is. Now come on, death, but you can't take them till I say so. Você chega mais ou menos nessa idade. Deus diz, aí está, agora vem a morte. Mas você não pode levá-los até que eu tenha dado permissão. Knowing this, that in the resurrection there will not be one old person in the resurrection. Sabendo disso, que na ressurreição ali não haverá nenhuma pessoa idosa na ressurreição. Hallelujah. Aleluia! There will not be one cripple come forth in the resurrection. Não haverá nenhuma pessoa aleijada na ressurreição. Them that was crippled will come forth. Aqueles que eram aleijados virão. Them that was old will come forth. But they'll be young. Aqueles que eram velhos virão, mas eles serão jovens. They'll be at their best. Eles estarão em sua melhor forma. Little babies that didn't get their life lived out will resurrect into a full statute.
Os bebezinhos que não viveram as suas vidas ressuscitarão em sua estrutura completa. Immortality can't grow. Na imortalidade não se pode crescer. So you won't hold your little baby in your arms. Então você não segurará o seu bebezinho em seus braços. If she was a girl, you see her a young woman. If she was, Se ela era uma menina, você a verá como uma jovem mulher. E se ela fosse, if it was a man or a boy, you'll see him as a young man. se fosse um homem ou um menino, você o verá como um jovem rapaz. And we'll know one another. E nós conheceremos um ou outro. Sure, we'll know one another. Com certeza, nós conheceremos um ou outro. Certainly we will. And all what we got to live for now. All of this and then that besides. Com certeza conheceremos. E o que temos para viver agora, tudo isso está além daquilo então. And yet it's unknown just how much God has in store for those who love Him. E mesmo assim é desconhecido o quanto Deus tem reservado para aqueles que o amam. Let's read His Word. I just get to shouting after a while. Vamos ler a sua palavra. Eu chego a gritar depois de algum tempo, porque Let us turn in the book of the Revelations for a subject tonight. vamos abrir o livro de Apocalipse para um assunto nessa noite. In the 3rd chapter we shall read. Iremos ler no capítulo 3. In Revelations 3. Let's begin about the 17th verse. Revelations 3:17. Em Apocalipse capítulo 3, vamos começar por volta do versículo 17, Apocalipse 3:17. Because thou sayest, I am rich and increased in goods, have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, miserable, poor, blind and naked. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, cego e nu. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, white raiment, that thou mayest be clothed, and that thy shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous, therefore, and repent. Eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Behold, I stand at the door and knock. And if any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him, and he with me. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. This is rather an unusual scene that we're reading about. Esta cena a respeito da qual lemos é uma cena muito incomum. It's someone standing at a door knocking. É alguém de pé em uma porta batendo. And knocking at a door is not unusual, because plenty of people knock at doors. E bater em uma porta não é incomum, porque a maioria das pessoas batem nas portas. But Jesus is speaking here of Him knocking at a door. Mas Jesus está falando aqui dele batendo em uma porta. And the reason that someone knocks on a door, they're trying to
to speak to someone inside. E a razão pela qual alguém bate em uma porta é que ele está tentando falar com alguém que está do lado de dentro. They're trying to make a way to enter in, to talk, or to bring something to someone. Ele está tentando estabelecer uma forma de entrar e conversar, ou trazer algo para alguém. Or something like that, gaining access to the inside. And that's why they knock at the door. Ou algo assim para ganhar acesso ao lado de dentro. E é por essa razão que eles batem na porta. I just can't call to memory now the artist's name that painted that famous picture. Apenas não consigo me lembrar agora o nome do artista que pintou aquele quadro famoso. I think he was a Greek Eu acho que ele era grego. that spent about a lifetime of painting that famous picture of Jesus knocking at the door. Que passou quase toda a sua vida pintando aquele quadro famoso de Jesus batendo em uma porta. And when all great pictures that E quando todas as grandes telas que, before they can be hung in the Hall of Fame, they have to pass the critics. antes que elas possam ser penduradas na galeria da fama, elas têm que passar pelos críticos. That reminds me of the church. Isso me faz lembrar da igreja. Before God can ever glorify His church, she has to go down through that hall of critics. Antes mesmo de Deus poder alguma vez glorificar a sua igreja, ela tem que descer pela galeria dos críticos. Then someday, if she'll stand real clean and clear before God, God will take her out of this world one day and hang her in a hall of fame yonder. Então, um dia, se ela se colocar bem limpa e transparente diante de Deus, Ele a tirará desse mundo e a pendurará na galeria da fama do outro lado. That's the hour we're looking for, so hold fast till He comes. Essa é a hora pela qual estamos procurando. Então segure isso rapidamente até Ele vir. Let the critics say what they wish to, but you hold to God's unchanging hand and live clean, pure before Him. Deixe os críticos dizerem o que eles quiserem, mas você segure na mão imutável de Deus e viva limpo, puro diante de Deus. And as this great picture that I was speaking of was before the critics, there was one great critic walked up to the artist and said, E quando essa grande tela da qual estava falando estava diante dos críticos, houve um grande crítico que caminhou até o artista e disse, called him by name, and he said, "You have a most unusual picture of our Lord." o chamou pelo nome e disse, você tem a tela mais incomum do nosso Senhor. I think that the profile is perfect. Eu penso que o perfil é perfeito. And I think that him coming by night with the lantern in his hand, that it speaks of him coming to us in our darkness, in the night. E penso que ele vem durante a noite com uma lâmpada em sua mão, pois aquilo o retrata se aproximando de nós durante a noite em nossa escuridão. I think that's all wonderful. E acho que é tudo maravilhoso. And then him standing and his expression on his face, anxiously waiting to see if someone will respond to the knock.
Então ele de pé e a expressão em sua face, ansiosamente esperando para ver se alguém responderá abatida. So I think all that is very striking. Disse, eu acho que tudo aquilo é bastante notável. But there's one thing, he said, sir, that you forgot in your picture. That is, no matter how much he would knock, you haven't got any latch for him to go in at. Mas há uma coisa, Senhor. Ele disse que você se esqueceu em sua tela. Isso é, não importa o quanto ele bata, você não possui nenhum trinco que ele possa entrar. Oh, said the artist, I painted it thus. Oh, disse o artista, eu pintei assim. You see, he's knocking at the door of a heart, and the latch is on the inside. Veja, ele está batendo na porta de um coração e o trinco está do lado de dentro. Only you can open to him. He can knock, but you have to open. Somente você pode abrir para ele. Ele pode bater, mas é você quem tem que abrir. That is true. Isso é verdade. You are the only one that can open up your heart's door. Você é o único que pode abrir a porta do seu coração. Jesus may knock, but you have to open. Jesus pode bater, mas é você quem tem que abrir. Down through the centuries and time, there has been many great people knocked on other people's door. Através dos séculos e tempos, tem havido grandes pessoas batendo na porta de outras pessoas. The main thing is someone knocking at your door is how important that person may be. A coisa principal, se alguém bater à sua porta, quão importante essa pessoa possa ser. It's based upon the importance of the answer at the door to your guest. How important is that guest that's knocking? Está baseado na importância da resposta à porta para os seus convidados. Quão importante é aquele convidado que está batendo? For instance, in the days of Caesar, Por exemplo, nos dias de César, what if Caesar would have went to one of the peasants' home? se César estivesse ido para a casa de um dos camponeses, He was a great emperor, we know. nós sabemos que ele foi um grande imperador. And if he'd went down to a peasant's home, where it was poor and a little shack-like built, and this great emperor would have knocked on the door. E se ele estivesse ido até a casa de um dos camponeses, onde ele fosse pobre, com uma pequena cabaninha construída, e esse grande imperador tivesse batido na porta. And the peasant would have come to the door and looked and seen it was Caesar. E o camponês tivesse chegado até a porta, olhado e visto que era César. Why, he'd have threw open the door immediately and have fell upon his face and said, "Oh, great honorable emperor, come into my humble home." Ora, ele abriria a porta imediatamente e teria prostrado sobre sua face e dito: ó grande e honrável imperador, entre em meu humilde lar. If there is anything here that you desire, or anything that I could do or could grant your wishes, just let me know. Se você, ou se houver algo aqui que você deseja, ou qualquer coisa que eu possa fazer, poderia conceder os seus desejos. Apenas deixe-me saber. I am your servant. Just let me know.
Sou teu servo, apenas deixe-me saber. Because it would have been an honor that just to even knock at his door, to know that a peasant would have something about him that would attract the attention and call the emperor of the nation to his door. Porque isso seria uma honra, só o fato de bater em sua porta, de saber que o camponês teria algo nele que chamou a atenção do imperador da nação e trouxe o imperador até sua porta. Or say what in the few years ago when the fear of Germany, Adolf Hitler, in the days of his reign in Germany. Ou, digamos, há poucos anos atrás, quando o Führer da Alemanha, Adolf Hitler, nos dias do seu reinado na Alemanha, for instance, what if he would have went down to the door of one of his foot soldiers and would have knocked at the door? Por exemplo, se ele tivesse ido até a porta de um dos seus soldados de infantaria e tivesse batido na porta, and this soldier would have come to the door and Hitler was even feared among his people. E se esse soldado tivesse chegado até a porta e Hitler era temido até mesmo no meio do seu povo. And he'd have knocked at the door and this little soldier would have gotten up and struggled across the floor and opened or looked out the window of the door and seen Adolf Hitler standing there. E ele tivesse batido na porta, e se esse soldadinho tivesse levantado e se esforçasse pelo chão e aberto, ou olhado através da janela da porta e visto Adolf Hitler ali de pé. Oh, I would imagine he could have almost swallowed his heart and would have said back to his family something like this: straighten up, all of you, right quick. Oh, eu imagino que ele quase poderia engolir seu coração e diria para sua família algo assim: endireitem-se todos vocês rapidamente. Get everything set in order. Coloquem tudo no lugar. You know who's knocking at our door? The Führer of Germany. Adolf Hitler stands at our door. Vocês sabem quem está lá fora batendo em nossa porta? O Führer da Alemanha, Adolfo Hitler, de pé em nossa porta. Our house is honored today because the greatest man in Germany stands at our door. A nossa casa está sendo honrada hoje porque o maior homem da Alemanha está de pé em nossa porta. He would have threw open the door and being a soldier himself would have come to attention and with a salute. Ele teria aberto totalmente a porta e ele mesmo sendo um soldado teria lembrado e com uma saudação A German salute to this Führer and said, enter into my homes. Uma saudação alemã para este Führer e dito: entre no meu lar. And if there's anything here that you desire, or anything, great one, that I can make you happy, just let me know. E se houver qualquer coisa aqui que desejares, ou uma grande coisa qualquer que possa te fazer feliz, apenas deixe-me saber. Anything you desire, you've honored my home. Qualquer coisa que desejares, você honrou a minha casa. Or if our own dear, beloved President Dwight Eisenhower, the President of this great United States, Ou se o nosso próprio querido e amado presidente Dwight Eisenhower, o presidente desse grande Estados Unidos, if he would come to the home of the best Democrat in this country, it would be an honor to you
though you would disagree with him in politics. E se ele fosse até a casa do melhor democrata desse país, isso seria uma honra para você, embora você discordasse com ele na política. But it would be an honor to have President Dwight Eisenhower to call at your door. Mas seria uma honra ter o presidente Dwight Eisenhower chamando em sua porta. Just a common, ordinary man like we are. And if our beloved president would knock at the door, you'd want everybody to know it. Exatamente um homem simples e comum como nós somos. E se o nosso amado presidente tivesse batido na porta, ora, você ia querer que todos soubessem disso. You would talk about it the rest of your life. Dwight Eisenhower knocked at my door. Você falaria sobre isso para o resto de sua vida, que Dwight Eisenhower bateu em minha porta. That almost want to build a shrine at your door because the President of the United States come to your door. Você quase que construiria um santuário em sua porta só porque o presidente dos Estados Unidos chegou à sua porta. Just recently, the Queen of England made a visit to Canada. Recentemente, a rainha da Inglaterra fez uma visita ao Canadá. And she also visited the United States. E ela visitou também os Estados Unidos. Now, we do not live in her domain. Agora, nós não vivemos sob o seu domínio. But if she would come to San Jose and would have come down to some little humble home and knocked at the door, and one of you women would have went to the door, and she would have said, I am the Queen of England. Mas se ela tivesse vindo a São José e chegasse até uma casinha humilde e batesse na porta, e uma de vocês, mulheres, chegasse até a porta e ela dissesse, eu sou a rainha da Inglaterra. Yet she has no jurisdiction over you. But she's an important woman. Embora ela não tivesse nenhuma jurisdição sobre você, ela seria uma mulher importante. Your home would have been honored to have her. Seria uma honra tê-la em sua casa. You'd have said great queen, because she is, nationally speaking, the greatest queen in the world. Você teria dito grande rainha, porque ela é, nacionalmente falando, a maior rainha do mundo. And you'd said, come into my home. E você teria dito, entre em minha casa. Why, to humble herself to do that, to come to a humble home, while all the newspapers would have packed it, that she, the great Queen of England, visited America and come to Mrs. So-and-so's home? Ora, se humilhando ao fazer isso, indo a uma casa simples, ora, todos os jornais teriam publicado isso, que ela, a grande rainha da Inglaterra, visitou a América e foi até a casa da senhora fulana de tal. It would have marked her always for being that humble. Isso a teria marcado para sempre por ter sido tão humilde. The television would have sent it out. It had been on national and international news. Because she's important. A televisão teria mostrado. Isso estaria nas notícias nacionais e internacionais, porque ela é importante. But who's more important than Jesus? Mas quem é mais importante do que Jesus? Who's any more turned down than Jesus? Quem foi mais rejeitado do que Jesus? He'll knock at the door and you'll say, oh, some other time.
Ele vai bater na porta e você vai dizer: oh, deixe para outra hora. He's been turned away from more doors than all the great people that ever is on the earth. Ele tem sido rejeitado pela maioria das portas, mais que todas as grandes pessoas que já existiram sobre a terra. I'd say this very day that Jesus has been turned away from tens of thousands of doors today. Eu diria, nesse próprio dia, Jesus tem sido rejeitado em dezenas de milhares de portas. And if the world stands before day breaks in the morning, he'll be turned away from tens of thousands of other doors. E se o mundo resistir antes do dia raiar pela manhã, ele será rejeitado em dezenas de milhares de outras portas. If someone, the queen, might want something from you. Se alguém, a rainha, desejasse alguma coisa de você, Our beloved president might want something from you. ou o nosso amado presidente desejasse algo de você, He might have some message for you, or want you to do something for him. ele pode ter algum recado para você ou desejar que você faça algo para ele. But the Lord Jesus, the only thing that He wants in for is to do something good for you. Mas o Senhor Jesus, a única coisa que Ele deseja é fazer algo bom por você. He wants to bless you, take away your evil and give you righteousness and goodness and mercy. Ele deseja te abençoar, tirar o mal de você e te dar retidão, bondade e misericórdia. That's all He could do. Isso é tudo que Ele poderia fazer. And to get into the heart, He knocks at the door. E entrar no coração, Ele bate na porta. And the people say, oh, some other time. E as pessoas dizem: oh, deixa para outra hora. Now it would be nice for you to take in the queen or to take in one of the great people. Agora seria ótimo você acolher a rainha ou acolher uma pessoa importante. But you'd never do anything better than take in Jesus. Because when He comes in, He gives you eternal life. Mas você nunca fará nada melhor do que acolher Jesus. Porque quando Ele entra, Ele te dá vida eterna. And to think of turning Him away from your heart. E pensar que você o afasta de seu coração. But we do it. Mas nós fazemos isso. Now, if I come to your house and knocked at your door, and you raised up the little curtain or cracked the door, I'd said, I'm Brother Branham. I'm cold. And I'm needy. Will you let me in? Agora, se eu chegasse à sua casa e batesse em sua porta, e você levantasse a cortininha ou abrisse a porta, eu diria: eu sou o irmão Branham, estou com frio, e estou necessitado. Você me deixa entrar? And you would turn me away. E você me rejeitasse? Or if I would come and say this, I have great gifts to give you. Ou se eu chegasse e dissesse isso: eu tenho grandes presentes para dar a você. I can make you rich. Posso tornar-lhe rico. I can make you well from your sickness. I've got great gifts for you. Eu posso te deixar curado de sua enfermidade. Tenho grandes presentes para você. And what if you would say, oh, some other time, Brother Branham? E se você dissesse: oh, deixa para outra hora, irmão Branham. Now, I wouldn't come back much more, I'm afraid. Agora eu não voltaria mais. Teria medo.
And I'm afraid that you wouldn't come to my house if I treated you that way either. E temeria que você não fosse à minha casa se eu tivesse te tratado assim também. But it isn't so with Jesus. Mas Jesus não é assim. He'll just keep coming back, night after night, day after day, knocking and knocking and knocking continually, to do the best thing for you that could be done. Give you life, heal you. Ele simplesmente continua voltando, noite após noite, dia após dia, batendo e batendo e batendo continuamente para fazer a melhor coisa que poderia ser feita por você, te dar vida, te curar. Oh, you might say something like this to me then. But just a minute, Brother Branham. I've already done that. Oh, você poderia me dizer algo assim, então, mas só um minuto, irmão Branham. Eu já fiz isso. I let Jesus in a long time ago. Eu deixei Jesus entrar há muito tempo. Well, there's no way for me to express to you how grateful I am to you for letting my Savior come into your heart. Bem, não há nenhuma maneira para eu expressar para você quão agradecido estou por você deixar o meu Salvador entrar em seu coração. I'm grateful to you. Estou agradecido a você. But is that all you did? Just let him come in. Mas isso foi tudo que você fez? Apenas o deixou entrar? Now what if you let me come in and said, now, Brother Branham, I'll let you in. Agora, se você deixasse eu entrar e dissesse, agora, irmão Branham, vou deixá-lo entrar. I'll take your gifts. That's fine. Thank you, Brother Branham. Vou receber os seus presentes. Isso é ótimo. Obrigado, irmão Branham. But I don't want you to go any further than this door. Mas não quero que você vá além dessa porta. Now that's the attitude of many Christians. Agora, essa é a atitude de muitos cristãos. You see, inside the heart, coming in is one thing. Veja, dentro do coração, entrar em uma coisa. And then after you get into that first door in the human heart, there's other little compartments in that heart. Got little doors in there also. E então, depois que você adentra aquela porta, existem outros pequenos compartimentos dentro daquele coração. Existem pequenas portas lá dentro também. Many people will let Jesus in for the sake of not being lost, but they won't let him be their Lord. Muitas pessoas deixam Jesus entrar no interesse de não ficarem perdidos, mas eles não permitem que ele seja o seu Senhor. When Jesus comes in, he wants to take control. Quando Jesus entra, ele deseja tomar controle. The world's full of people that wants to let Jesus in, but then they don't want to let him in on his own basis. O mundo está cheio de pessoas que desejam deixar Jesus entrar, mas então elas não permitem que ele entre em sua parte principal. Oh, they'll take his gifts, sure. Oh, elas recebem as suas dádivas, claro. Eternal life. A vida eterna. If you want to heal me, that's all right, Lord. I appreciate that if you heal me. But don't go to messing around with me. Você quer me curar? Tudo bem, Senhor. Eu apreciaria se tu me curasses, mas não se envolva comigo.